Ciao ragazzi, bem-vindos de volta ao canal Partiu Itália. Hoje nosso vídeo é informativo, tenho certeza que se você está começando a sua cidadania italiana, esse vídeo tem muito conteúdo para você. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as maiores dúvidas sobre a cidadania italiana. E bora pro assunto para não ficar enrolando muito. E a primeira dúvida de hoje é: eu não tenho sobrenome italiano, será que eu tenho direito à cidadania? Olha, você não precisa ter um sobrenome italiano para ter direito à cidadania. No meu caso, por exemplo, o meu noivo não tem o sobrenome do bisavô que a gente vai dar entrada no processo. Inclusive, o sobrenome italiano que ele tem por parte do pai dele. A gente está entrando com reconhecimento por parte da mãe dele. Então, não, você não precisa ter o sobrenome italiano para ter direito à cidadania, para poder reconhecer a sua cidadania. E a segunda dúvida é: sou casada, tenho direito à cidadania e eu gostaria de saber se o meu marido ou a minha esposa também tem direito. Se o casamento foi antes de 27 de abril de 1983, a cidadania do seu cônjuge é automática. Assim que você der entrada na sua cidadania e apresentar a certidão de casamento, automaticamente o seu cônjuge vai conseguir a cidadania italiana. Caso o casamento tenha sido depois dessa data, o seu cônjuge tem que entrar com um pedido de naturalização. Essa solicitação pode ser feita tanto pelo Brasil quanto pela Itália. Pelo Brasil, você só pode fazer a solicitação depois de 3 anos de casado ou, no caso de filhos, depois de 1 ano e meio de casados. Caso você esteja na Itália e tenha residência, esse pedido do cônjuge tem que ser feito depois de 2 anos de casados ou 1 ano de casados, caso haja filhos. E as regras são as mesmas para casamentos homoafetivos. Uma outra informação sobre o pedido de naturalização do cônjuge é que ele tem que ter o nível básico de italiano, tá? Para dar entrada nessa naturalização. O nível exigido é o B1. A terceira dúvida é: se o italiano se naturalizou brasileiro, eu perco o direito? Bom, nesse caso depende. Se o italiano tiver se naturalizado antes do nascimento do italiano que te passa a cidadania, no caso do filho, né, desse italiano que te passa a cidadania, então você perde os direitos. Caso o italiano que te passe a cidadania tenha nascido depois dele ter se naturalizado brasileiro, então você continua tendo o direito à cidadania. A próxima dúvida é: o que é apostilamento de AIA e para que ela serve? Bom, gente, as certidões brasileiras, elas são válidas somente em território nacional. Quando você dá entrada numa cidadania italiana, você tem que comprovar que esses documentos são válidos. O apostilamento de AIA é um certificado que valida as certidões brasileiras no exterior. E isso também vale o contrário. As certidões que são feitas fora do Brasil, para serem válidas aqui dentro, tem que ter também o apostilamento de AIA. E para dar entrada no reconhecimento da sua cidadania italiana, você precisa recolher as certidões de nascimento, casamento e óbito do italiano até você. Ou, no meu caso, até o meu marido, e do meu marido a nossa certidão de casamento. Essas certidões têm que ser apresentadas em inteiro teor. O que seria um inteiro teor? O inteiro teor é exatamente como o escrivão fez cada detalhezinho no dia que aquele registro foi feito. Se tiverem várias testemunhas, na certidão vai estar escrito o nome de cada uma dessas testemunhas, vai estar especificando qual era o emprego da pessoa no momento do registro, onde ela nasceu, quantos anos ela tinha, se ele quis casar de livre e espontânea vontade, enfim. Esse relato é escrito ao pé da letra, ele não é tirado nada desse relato. Por isso que ela se chama inteiro teor. Essas certidões, elas têm que ser apostiladas e traduzidas. Essa tradução tem que ser feita também, não é somente fazer uma tradução com: o meu primo fala italiano, eu vou pedir para ele traduzir para mim. Não, essa tradução tem que ser feita por um tradutor juramentado. Esse tradutor, ele fez um concurso público, ele se especializou e ele é visto, né, como são poucos os tradutores juramentados
Então, não é qualquer tradutor que pode estar fazendo essa tradução para você não, tá? E depois que você fizer o apostilamento, não se esqueça que a tradução, se ela for feita aqui no Brasil, ela também tem que ser apostilada. Se você optar por fazer a tradução na Itália, então o tradutor juramentado será italiano, então a tradução juramentada não vai precisar ser apostilada, porque ela já vai ser um documento italiano, ela não vai precisar ser válida de novo, né? Ser validada novamente na Itália. A próxima dúvida é sobre o limite de geração que a cidadania dá o direito. A Itália é o único país na União Europeia que não tem limite de sangue. Inclusive Portugal, né, que tem muitos descendentes aqui também no Brasil, ele só dá o direito à cidadania para filhos e netos de portugueses. Mais uma dúvida para quem está fazendo a cidadania é quanto tempo isso vai demorar. Se você está dando entrada aqui pelo Brasil, isso pode demorar de 6 a 12 anos. É isso mesmo, 6 a 12 anos. As filas nos consulados são enormes. Mas caso você tenha a possibilidade de tirar pessoalmente, né, via administrativa pela Itália, esse processo pode durar entre 3 a 6 meses. Bom, mas isso depende muito de comune para comune. Tem comunes que são menores, que esse processo geralmente dura esses 3 meses mesmo. Caso seja um comune um pouco maior, um pouco mais perto das grandes cidades, eles podem chegar até um ano e meio. Mas é muito difícil que isso aconteça, né? Nesse período de pandemia, tinha comunes que estavam fazendo até antes de 3 meses, como também tinham comunes que não estavam trabalhando e demoraram muito tempo e não estavam fazendo a cidadania. Então isso é relativo, varia de comune para comune. Bom, essa próxima dúvida é uma dúvida que eu tive. Na verdade, eu demorei um pouco ainda para entendê-la, porque ela é um pouquinho complicada. Eu vou tentar explicar bem pausadamente, vou botar um exemplozinho aqui embaixo para vocês entenderem, o exemplo da minha cidadania pela parte do meu marido, para ver se eu consigo explicar bem certinho para vocês. A dúvida é, tem uma mulher na minha linha de sangue, eu ainda tenho direito à cidadania? Então, você tem sim direito à cidadania, tendo uma mulher na linha de sangue. Vou fazer para vocês a demonstração da linha de sangue do meu marido. O bisavô dele nasceu em 1890, veio para o Brasil e a avó do meu marido nasceu em 1915. Ela é a primeira mulher na linha de sangue. A segunda mulher na linha de sangue é a mãe dele, que nasceu em 1963. E logo depois da mãe dele, vem o meu marido, que nasceu em 83. Bom, a primeira mulher dessa linha de sangue é a avó, que nasceu em 1915. Em 1948, entrou em vigor a Constituição Italiana. Nessa Constituição, a mulher italiana passou a ter os mesmos direitos e deveres do italiano. Antes de 1948, assim que uma italiana casava com um estrangeiro, ela passava automaticamente a ter a mesma cidadania, a mesma nacionalidade, digamos assim, do marido. Ela não tinha escolha, como se ela tivesse deixou de ser italiana para ter a cidadania do marido. Em 1948, a italiana ganhou o direito de voto. Então, em 48, ela passou a ter o poder de passar a cidadania para frente. Então, voltando ao caso aqui do meu marido. A avó dele, de 1915, teve alguns filhos e um deles foi a mãe do meu marido. Como ela nasceu em 63, ou seja, depois de 1948, a mãe dela ainda pôde passar essa cidadania para ela. Caso ela tenha algum irmão que tenha nascido antes de 1948, ele vai perder a cidadania? Não, ele não perde o direito à cidadania. Mas o tipo de cidadania que tem que ser pedido é diferente. Bom, como a gente não tem nenhum empecilho em relação a ter uma mulher na linha de sangue, nós vamos poder ir para a Itália e dar entrada via administrativa. Nós vamos pessoalmente num comune e vamos dar entrada na nossa cidadania. Se a mãe do meu marido tivesse nascido antes de 1948, a gente não poderia dar entrada na cidadania via administrativa, que é o jeito que a gente está planejando fazer. Nós vamos pessoalmente na Itália, vamos procurar um comune, de preferência que seja pequeno, para não ter um atraso, né,
no processo e nós pessoalmente vamos dar entrada via administrativa. Nós não vamos precisar de nenhum órgão, de nenhum advogado para dar entrada nessa cidadania. Se a mãe dele tivesse nascido antes de 1948, aqui do Brasil mesmo, a gente teria que contratar um advogado italiano que estivesse atuando na Itália para ele entrar com um processo via judicial materna. Esse processo demora em torno de 2 anos, ele não é lento, igual entrar com um processo aqui pelos consulados brasileiros. É um processo garantido e ele praticamente fura uma fila, né? Porque aqui no Brasil são tantas filas de consulado que é muito mais rápido fazer por lá. Inclusive, esse processo via judicial materno só existia via judicial via materna. Como tem muitas filas no Brasil e os brasileiros começaram a abrir muitos processos contra os consulados por conta dessas filas, começaram a realizar também a via judicial paterna, que é a mesma coisa que a via judicial materna, só que a linha de sangue paterna não se quebra, né? Mas eles chamam até de furar fila, que você dá a entrada também com um advogado lá na Itália e ele sai muito mais rápido do que aqui no Brasil, que dura de 6 a 12 anos, né? Na Itália, via judicial materna ou paterna, a duração é de 2 anos. Bom, essas foram as dúvidas que eu tive e que algumas pessoas que me perguntaram tiveram em relação à cidadania italiana. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu queria deixar uma dica bônus para vocês aqui que estão correndo atrás de cidadania. É uma dica que eu descobri sem querer essa possibilidade, que é a seguinte: você já ouviu falar no Patronato Inas? O Patronato Inas é um instituto de assistência e assessoria promovida por um dos maiores sindicatos da Itália. Ele está presente nas maiores cidades da Itália, nas principais cidades da Itália, e também assiste aos italianos no exterior. Uma das atividades do Inas, gente, é auxiliar as pessoas que estão fazendo a cidadania italiana, em relação a passaporte italiano, a inscrição no AIRE, tudo você pode tirar dúvidas no Inas. Eles dão a orientação completa relativa à cidadania italiana. E, inclusive, te ajudam a buscar a certidão do italiano da sua origem. Se você não está conseguindo achar, se você não conhece ninguém na Itália que não tem um suporte para conseguir buscar esse documento na Itália, você pode entrar em contato com o Inas, que eles vão te ajudar a procurar esse italiano perdido aí para você dar entrada na sua cidadania. Bom, aqui no Espírito Santo, que é onde eu moro, tem um Inas em Vitória. Mas além do Inas aqui em Vitória, existe o Inas também em São Paulo, capital, Recife, Valinhos, São Bernardo do Campo e Rio de Janeiro, capital. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero ter respondido a sua dúvida. Se eu não respondi a sua dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida, que eu vou fazer o possível para estar te respondendo. E espero que vocês tenham gostado. E fica mais um pouquinho aí, porque vamos ter erros de gravação. E pode esperar que são muitos erros de gravação, porque para um segundo vídeo, eu achei que fosse mais fácil gravar o segundo vídeo, mas teve a mesma dificuldade do primeiro. Então fica ligadinho aí nos erros de gravação. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixe seu like. Se tiver algum amigo que vai fazer cidadania italiana e precisa de ajuda, pede para ele escrever também. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. De novo, acho que eu já falei isso umas 3 vezes, mas é porque eu fico muito nervosa. Então, brigadão, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Ciao ragazzi, eu sou Juliana Rigamonte e esse é o segundo vídeo do canal Partiu Itália. Seja bem-vindo de volta. Hoje o nosso canal é informativo. Hoje o canal traz um conteúdo informativo. Se você está querendo começar a buscar a sua certidão... Hoje o conteúdo do canal é... No vídeo de hoje... que saco! No vídeo de hoje eu vou trazer para você... No vídeo de hoje eu vou...
O vídeo de hoje é para esclarecer algumas dúvidas sobre cidadania italiana. O vídeo de hoje é especial para você que está começando a fazer as suas buscas. Nós vamos falar sobre os maiores... O vídeo de hoje é especial para você que está começando as suas buscas. O vídeo de hoje é sobre... Aqui?